Shalom Braha. Galera, eu prometi que ia trazer uma discussão científica para provar o judaísmo e eu vou trazer esses argumentos, como eu prometi para o nosso colega Caveira aí, ateu, sem falar em religião em si, sem falar em milagre, nada disso. Então, tipo assim, qual a diferença de um palpite para uma certeza? Evidência, né? É assim que a gente sabe. Por exemplo, todo mundo tem digital na mão. E toda digital é diferente. Mas isso não faz você uma pessoa diferente. Agora, se você tem um talento musical absurdo, se você é um gênio, isso faz de você diferente. Então, a história do judaísmo não tem precedentes, não tem comparativos, não tem analogia na história humana, né? Então, tá aí a diferença. Antes de qualquer coisa, eu queria falar que judeu não é melhor que ninguém. Eu tenho a oportunidade de hoje falar essas coisas. Há pouco tempo atrás eu seria queimado vivo ou colocado numa câmara de gás. Mas agora falando brevemente de religião, só para justificar que não tem arrogância nenhuma no meu argumento, é que Deus escolhe aqueles que escolhem Ele. Então a única diferença dos hebreus terem sido escolhidos para a revelação da Torá é que eles escolheram Deus primeiro. E você pode fazer isso no seu coração a qualquer tempo, né? Em Israel, a nação de Israel é enorme, nós somos milhões. Então, no seu coração, se você sentir que isso é verdade, você é parte da nação. E você nem precisa se converter, você pode se converter depois de anos de estudo, enfim, e ser aprovado por um rabinato, mas se você tiver no seu coração que o judaísmo é verdade, você é um Bnei Noah e você vai estar lado a lado com os judeus ombro a ombro na redenção. Tá? Mas só um paralelo para dizer que Deus escolhe quem escolhe ele. Os judeus não foram escolhidos antes da criação para receber a Torá. Eles foram escolhidos depois de uma série de eventos e porque eles decidiram aceitar a Torá. Tá? Então, bom, o primeiro argumento científico é que a história do judaísmo não tem precedente, como eu disse. Isso jamais aconteceu. A sobrevivência e manutenção de uma cultura intacta é essa diferença real. É esse gênio que eu falei e não a impressão da digital que todo mundo tem. Nós estamos falando em 3.000 anos. Vai, 2.000 anos de exílio terrível, mas se a gente contar a Segunda Guerra Mundial e todos os fatos antes do zionismo, nós estamos em 3.000 anos. Nenhuma outra civilização ou cultura sobreviveu nem 1% disso, mantendo a sua tradição, mantendo a sua fé, mantendo seus valores, especialmente intactos e idênticos, né? Judeus na Etiópia, judeus na Rússia, judeus na América do Sul, judeus na China, todos mantendo exatamente a mesma fé, o mesmo credo e as mesmas culturas. As únicas civilizações que mantiveram suas culturas por milênios foram aquelas imperiais, que tinham grande território, soberania e conseguiam manter o seu povo unido ali e, por óbvio, a sua cultura se preservava. Mas ainda assim, nenhuma ficou tão intacta quanto o judaísmo. Ainda assim, juntos eles alteravam essa cultura, alteravam seus mitos, iam relativizando e mudando. Nós fomos colocados nos 4 cantos do mundo por milhares de anos, sem celular, sem e-mail, sem nem carta, sem nada. E todo mundo guardou o Shabat, todo mundo acendeu as velas de Shabat, todo mundo teve a mesma Torá. Um outro argumento científico importante é a inexistência de interferência humana no texto sagrado. E eu explico. No hebraico não existe algarismo. No hebraico ancestral não era usado algarismo. O alfabeto é usado como próprio número. Então, o Aleph é 1, o Bet é 2, e assim em múltiplos sucessivamente. Você faz contas em hebraico. Portanto, a Torá original e a Torá que a gente lê hoje é exatamente o mesmo livro. Não mudou nenhuma letra, porque ela tem o mesmo valor numérico. Então, esse é um segundo argumento científico para dizer que há 3.300 anos não há interferência humana no texto. Portanto, as previsões, muitas, que aconteceram exatamente como estava escrito, foram de fato escritas, previstas ou profetizadas há 3.300 anos atrás. Como a gente consegue uma prova de uma teoria científica? Então, a gente pega
a gente pega, por exemplo, a Newton, a teoria da gravidade. Então a gente pressupõe que o universo todo está sob a gravidade, a gente imagina que essa é uma teoria real, acredita nela, e daí depois a gente começa a observar o mundo, começa a observar tudo, e ver se o resto do mundo, se o resto das experiências, se o resto dos acontecimentos provam isso ou dão suporte à teoria, né? E se dão, isso é uma teoria científica plausível. No mundo hoje existem 8 grandes religiões. Todas clamam por ser verdade. Então a gente tem que partir do pressuposto que existe alguém, ou 7 pelo menos, que estão erradas, né? Então, se a gente quer ser honesto com a gente mesmo, ter uma fé racional como humanos que somos, com a capacidade mental, intelectual que temos, a gente não deve ir pelo coração ou por aquilo que as nossas emoções e a nossa cultura trouxe. A gente deve usar a nossa própria razão. E vamos buscar aquela história que tem mais evidência, que é mais plausível. Por exemplo, se alguém falar para você que existe um cachorro com asa, e falar isso dentro de uma religião, pô, você nunca viu um cachorro com asa. O fato de você nunca ter visto, por um lado, não quer dizer que ele não existe. Ele pode existir, você pode só nunca ter visto. Mas não é uma evidência de que ele existe. O fato de que alguém falou que existe um cachorro com asa. Você não pode ter isso como uma premissa. Nós precisamos de mais evidências, precisamos de evidências reais. Então, por que eu estou falando isso? Com todo respeito, as evidências de todas as outras religiões são baseadas em sentimentos, são baseadas no coração, em sentimentos, em clamor, em amor, sim, em boa intenção e tudo mais, mas são baseadas num personal feeling, né? Então, por exemplo, certos cristãos vão dizer que um certo homem é Deus, né? Isso foi escrito décadas depois da suposta vida dele, e o relato supostamente evidenciado e presenciado por outros 12 homens que viveram décadas atrás do primeiro relato sobre a vida do tal homem que é Deus, né? Os primeiros relatos surgem com os evangelhos, décadas e décadas depois que supostamente a história aconteceu. Os muçulmanos, eles dizem que o profeta Muhammad subiu ao céu numa carruagem de fogo. Isso foi visto por meia dúzia de pessoas. Desculpa, são cachorro com asa. Você pode acreditar, você nunca viu. Alguém te falou, você fala, bom, já que eu nunca vi e alguém me falou, deve ser verdade. Isso não é ciência. O fato de você nunca ter visto um cachorro com asa não quer dizer que ele existe. Está mais propício a dizer que ele não existe, né? O budismo e o judaísmo, o budismo e o hinduísmo, eles se baseiam em personal feeling só, meditação, a sensação do cosmos, do universo e tal. Eu diria que praticamente não são religiões, são técnicas de meditação, de autoconhecimento e respeito, todas. A ideia científica que a gente pretende defender nesse diálogo aqui, com meu amigo ateu, é a ideia de que há um criador do universo. Essa seria o análogo à teoria de Newton da gravidade. Então, existe um criador do universo. Essa é a ideia central, a nossa teoria. Daí a gente passa a observar as evidências para ver se a hipótese é crível, né? A primeira coisa, a memória é seletiva. Se você tem pretendentes a acreditar em algo, se você vai inventar algo, você não pode escolher algo memorável, inesquecível, senão você vai se decepcionar. Porque após esquecido, você não terá como fazer ninguém acreditar em algo grandioso, absurdo. Se você quiser mentir, você precisa usar um evento como o das outras religiões, com poucas testemunhas, fácil de esquecer, fácil de alterar em detalhes,
O único jeito de você convencer alguém que aquilo aconteceu depois de séculos e séculos é se essa história é um pouco maleável, se essa história tem um pouco de possibilidade de se alterar. E como eu disse lá atrás, a Torá é matematicamente idêntica, não tem uma vírgula diferente, desde que ela foi revelada. Então, qual a história do judaísmo? Os nossos ancestrais, eles ouviram a voz de Deus sair do fogo no Monte Sinai. Essa é a teoria, né? Que a gente pretende provar que é crível. Então, uma nação inteira, nós estamos falando entre 5 e 6 milhões de pessoas, testemunharam na beira do Monte Sinai, após o milagre do mar se abrir, do Mar Vermelho se abrir, em 12 partes, pouca gente sabe isso, mas aí é outra história. Mas então eles testemunharam o mar abrindo e testemunharam a voz de Deus passar para eles certos comandos. Toda uma nação. Toda uma nação. Essa revelação mudou os costumes desses 6 milhões de pessoas completamente, criou uma nova religião, novos ritos, um novo comportamento, tudo era novo. Eles não praticavam nada daquilo antes. Eles estavam misturados num lugar idólatra, no Egito. Todas as religiões eram politeístas. O judaísmo é a primeira religião monoteísta do mundo, né? E nenhuma outra religião na história pretende ou almeja dizer que houve uma revelação nacional nessas proporções, né? Então, a voz mudou o comportamento de toda uma nação para sempre. Então, esse é um evento impossível de esquecer. Então, se você vai criar um mito, criar uma fábula, você jamais pode criar um evento, um milagre nacional com toda uma nação de testemunha. Não tem como. Aí você fala assim, mas se inventou isso depois de alguns séculos. Cara, não pode ser. Você ia perguntar para o seu avô, como é que era aquela história da saída do Egito? O povo ficou todo junto 40 anos no deserto. Tem o milagre do maná, que eu nem vou entrar agora, que eu quero ser científico só, mas serve a mesma analogia. Como você ia mentir tanto tempo? Toda uma nação ia mentir tanto tempo, ia mentir para os seus filhos, que ia mentir para os filhos dos seus filhos, e que essa mentira ia durar 3.000 anos num exílio completo pelo planeta sem qualquer comunicação, né? Se alguém mudasse qualquer coisa no caminho dessa teoria, primeiro, seria transgredida a regra da gematria, a Torá não seria idêntica. E mais, hoje a gente tem evidências científicas de Sefer Torá, de pergaminhos da Torá de 2.500 anos atrás, que confirmam isso, são idênticos à Torá de hoje. Nunca houve na história de nenhuma nação do planeta Terra uma revelação. As histórias são mitos que vão sendo alterados e não são aderidos por toda a nação, são aderidos por parte das pessoas. Então, assim como não há uma outra evidência plausível para dizer que 6 milhões de pessoas tiveram um devaneio e que depois 6 milhões de pessoas ficaram no deserto recebendo o maná do céu, e isso foi um devaneio coletivo que durou 40 anos para 6 milhões de pessoas, você passa a acreditar que é crível. Que é crível. E como esse grupo minúsculo, insignificante de pessoas perto do mundo inteiro manteve a sua cultura tão forte, suas raízes, suas práticas e até seus dilemas religiosos intactos por todo esse tempo. Né? Se você pegar um outro exemplo de povo exilado, você pode pegar os ciganos. Os ciganos foram exilados também, mas eles assimilam a cultura do lugar que eles estão. Então, o cigano do Brasil é cristão, o cigano... Enfim, cada cigano de cada lugar, eles são um povo, mas eles assimilam a cultura do povo onde eles vivem. A única explicação para a sobrevivência da cultura judaica, 3.000 anos de exílio, é a divina providência. Não tem outra. Então, aqui, eu até desafio a trazer argumentos para eu refutar, porque se eu for colocar todos os argumentos para isso, eu vou ter que ficar falando o dia inteiro no vídeo, mas
A minha premissa é que a única explicação para a sobrevivência da cultura judaica por 3.000 anos de exílio é a divina providência. O que vocês acharem de diferente disso, vocês me trazem e eu prometo que eu vou refutar cientificamente qualquer ponto que vocês trouxerem. O Deuteronômio 28 a 30, fala exatamente a história do povo de Israel. Lê lá, cara. 3.300 anos atrás foi escrito, lê lá. Fala do exílio, fala do sofrimento, fala do holocausto, fala da destruição, fala da perseguição e fala da volta para Israel nos tempos de hoje. Tudo aconteceu exatamente como está escrito. O retorno para Jerusalém está posto com o zionismo. Então a história está toda lá. Desde o exílio da Babilônia até o zionismo, você consegue encontrar isso na Torá inteira, mas mais ainda, você consegue encontrar em Deuteronômio 28 a 30. A previsão é específica. Não é plausível. O mais plausível era a assimilação da cultura, o mais plausível era a independência de certas comunidades judaicas e criando estados judeus espalhados pelo mundo afora, mas o que aconteceu foi o menos plausível e foi o profetizado. Você pega o mesmo sobre a destruição do templo. Como é que milhares de anos antes da destruição, sequer da construção do templo, a Torá já fala que ele seria destruído e que a gente entraria em exílio? Quão plausível é isso? A Torá fala nas regras alimentares que todo peixe de escama vai ter barbatana. Qual maluco que estaria inventando uma história 3.300 anos atrás, onde se conhecia, 50 espécies de peixe ali da redondeza, e escrever que para todo sempre isso era verdade? Ele ia colocar em xeque toda a religião, toda a Torá, por uma coisa que, tipo, um peixe, como são os peixes do oceano inteiro? Não, ele sabia. E a prova disso que é verdade. Isso se comprovou. Poderia ser coincidência? Nós estamos falando da hipótese de alguém ter inventado a história, que é a hipótese do ateu. Para que o cara ia se colocar nesse risco? Só falando dessa história do peixe. Só falando dessa história do peixe. Sem entrar nos outros animais impuros, na nossa história e todas as doenças que deles vieram, inclusive essa última Covid-19, que veio quase certamente de um morcego, que é um dos animais proibidos. A outra gripe suína, a outra gripe aviária entra na forma de desrespeito aos animais, de não criá-los kosher. Então tá tudo escrito ali do jeito que aconteceu e ainda o que vai acontecer. Aí você pega o ateu. Se você pegar o ateu e falar assim, a água desse poço tá com cólera. Aí ele é um agnóstico, vamos dizer, ele não acredita naquilo que você falou. Mas aí ele vai lá, pega um copo e toma água. Na verdade ele acreditou. Ele fala que ele é agnóstico. Mas se ele arriscou tomar água, é porque ele fez a cabeça de que não há cólera naquela água. Né? Então, bom, a gente teve uma revelação nacional, ou seja, todo o povo viu, milhões de pessoas, nenhuma outra religião almeja isso. Passamos 2.000 anos em exílio, sem contato nenhum, espalhado por todo mundo, mantivemos nossa cultura, não há precedentes na história disso. Nós somos a primeira religião monoteísta do mundo, hoje somos só nós e os islâmicos, apesar das diferenças. E tem uma outra situação científica que chama o princípio de Kuzari, que diz assim, uma tradição que descreve uma experiência nacional que realmente ocorreu deve criar uma memória de sua ocorrência. É o que o princípio de Kuzari científico diz. A maioria das pessoas é imune a esse tipo irracional de fé em momentos memoráveis. O princípio de Kuzari fala, tá escrito, a maioria das pessoas é imune a esse tipo irracional de fé em eventos memoráveis. Isso não se aplicou a 6 milhões de pessoas que viram esse evento memorável. Bom, para esse vídeo não ficar infinito, eu vou lembrar que o Êxodo e tudo isso que eu falei até agora
está nos hieróglifos egípcios. Portanto, a gente tem ainda uma terceira evidência, uma evidência imparcial de que de fato aqueles eventos aconteceram. Não vou falar do maná de 40 anos agora, se quiser eu falo depois. Bom, acho que está suficiente, eu só vou dar algumas provas recentes da Torá. Bret Milá, circuncisação, né, do prepúsculo do pênis. Hoje a ciência prova que tem 60% a menos de chances de contrair HIV, doenças venéreas, e tem 0 casos de câncer de pênis quem faz circuncisação. Uma inteligência superior, já sabia disso. Lavar as mãos. No judaísmo a gente tem o Netilat Yadayim, que é um ritual de lavar as mãos que você faz 10, 20 vezes, você faz 10 a 20 vezes por dia você lava a mão. Nós estamos aprendendo agora com o ministro da Saúde que a gente tem que lavar a mãozinha, né? Na Idade Média era que você tinha que manter sujeira no corpo para que os germes não te alcançassem. E quando veio peste bubônica e depois a gripe espanhola, eles queimavam o judeu vivo porque o judeu não morria. Basicamente porque ele tinha a Torá, que ensinava ele a higiene, que era um conceito desconhecido. Assim como as regras sexuais, que também trouxeram a maioria das doenças venéreas. Estava tudo escrito. Que mais? Bom, falei dos alimentos. O Shabat. O Shabat, se fosse observado, tem um cálculo, depois eu passo para vocês, mas se o Shabat fosse observado por 60% do mundo, salvo engano o estudo fala, nós não teríamos qualquer problema ambiental pelos próximos 2.000 anos. A gente poderia continuar produzindo full. Se respeitasse o Shabat, 2.000 anos, nenhum problema na Terra de poluição. Puta dica, né? Não ouvimos, estamos destruindo tudo. E agora eu vou dar uma última, que essa é para blow your mind. Torá, 3.003 anos atrás, fala que a Lua demora 29 dias, 29 dias, 5309 para dar a volta na Terra. A NASA, em 2006, chega ao número, não tão preciso, 29,5 dias. Nós estamos falando de 3.300 anos atrás. Então, bom, galera, eu podia dar aí, continuar horas e horas. Por favor, quem tiver interesse nessa discussão, procure um argumento, me traga e, com fé em Deus, eu vou conseguir mostrar que a Torá é verdade. Tudo de bom.